Olá pessoal, meu nome é Vitor Yuri Neves e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bem, e hoje a gente vai falar de um livro que eu aprecio bastante, que eu tenho como um dos meus preferidos da vida, não só o livro, mas também toda a série, que é Rangers, Ordem dos Arqueiros, que foi escrito pelo autor australiano John Flanagan, e tem todo um contexto especial também no processo de escrita desse livro, porque o John Flanagan, quando ele começou a escrever o Rangers, ele tinha como propósito mostrar para o filho dele, que era bem novinho, tinha cerca de uns 11 anos mais ou menos, de que nem todos os grandes heróis são altos, fortes, como aqueles que a gente costuma ver, não só na televisão, mas também nos livros de fantasia, nas HQs de super-heróis e tudo mais. Por que que ele decidiu mostrar isso ao filho dele? Porque o filho dele era bem pequenininho e bem magrinho naquela época, né? E ele estava sofrendo muito bullying na escola por conta disso, dos garotos valentões, né? Daí ele escreveu essa história daqui de aventura e superação de um rapazinho que também era, assim como o filho dele, pequeno e bem magrinho e aparentemente sem nenhum atributo especial. Rangers, a Ordem dos Arqueiros, especialmente esse daqui, né, que é o primeiro volume, que é Ruínas de Gorlan. Ele vai contar a história pra gente de 5 órfãos que vivem no feudo de Redmond. Eles são Will, Horace, George, Alice e Jane. Esses meninos e meninas, eles já moravam ali, né, no feudo de Redmond ou nas vilas adjacentes a Redmond, quando os pais deles acabaram sendo mortos ou morreram por algum outro motivo qualquer. Daí, como o barão de Redmond, que é o barão Harald, ele é um homem muito bom, muito justo, ele acaba pegando esses órfãos, essas crianças, e cuidando, né, fazendo com que eles fiquem na proteção da tutela dele, né, do feudo de Redmond. Daí eles são bem cuidados, são bem tratados, eles são educados, e quando eles atingem 15 anos de idade, eles fazem parte de uma seleção que se chama A Escolha. Essa escolha reúne os principais mestres de ofício dali de Redmond e eles selecionam uma dessas crianças órfãs para com que eles se tornem os seus aprendizes e eles se especializem assim naquela arte de ofício, né, para com que eles possam devolver a Redmond todo o empenho que eles receberam no passado. Daí a gente tem aqui o nosso protagonista, que é o Will. Ele sempre teve o sonho de entrar para a escola de guerra e se tornar um guerreiro, assim como o pai dele foi. Na verdade, ele imagina que o pai dele foi um guerreiro, porque ele nunca conheceu nem o pai e nem a mãe. Ele só foi deixado quando ainda era um bebezinho na porta do feudo ali de Redmond, e o barão, né, Harald, ele acabou acolhendo o Will e criando ele como um dos protegidos de Redmond. Daí, quando chega finalmente no dia da escolha, esses jovens eles são selecionados pelos mestres de ofício, e esses mestres de ofício eles têm as mais diversas funções ali dentro de Redmond. Seja ele, como eu disse, cavaleiros, guerreiros, alfaiates, diplomatas, escribas, culinaristas, cavalariços e assim vai. Sendo que o pequeno Will ele acabou sendo rejeitado pelo mestre de ofício, que é o Sir Rodney, para com que, né, ele fosse alistado na escola de guerra ali de Redmond. Então ele ficou bem chateado por isso, sendo que ele acabou sendo escolhido pelo Halt, que é o arqueiro do reino. A princípio ele ficou um pouco com o pé atrás em relação a isso, porque os arqueiros eles não são muito bem quistos, né? Então ele acaba, né, cogitando a possibilidade de ir trabalhar na fazenda do que ser aprendiz de Halt, sendo que com o tempo ele acaba entendendo que aquilo dali seria melhor para ele e ele acaba indo ser aprendiz do arqueiro. Por que que ele fica com o pé um pouco atrás quando ele descobre que ele vai ter que ser aprendiz do Halt? Ali, os arqueiros eles acabam tendo
meio que uma descrição um tanto diferente, né? Eles possuem certas habilidades que as pessoas não entendem, levando em consideração que esse livro daqui ele se passa numa Idade Média, tá? Então essas habilidades que os arqueiros possuem, eles acabam sendo descritos como feitiçaria negra pelas pessoas, sendo que a gente sabe que não é nada disso quando o Will vai pra lá e ele acaba aprendendo essas habilidades também. Aqui em Rangers, a Ordem dos Arqueiros, a gente tem uma classe de arqueiros diferente das que a gente está habituado nos livros de fantasia, né? Existem os arqueiros que fazem parte do exército do reino e vão para campo de batalha junto com os cavaleiros, com o exército, sendo que, como Halt e o Will, eles fazem parte de uma classe, uma seleção de arqueiros mais bem trabalhada. Eles meio que vão cumprir papel ali no reino, naquele feudo, como uma espécie de espião, né? Eles vão trabalhar as suas técnicas de furtividade, de camuflagem, de espionagem, de rastreio. Eles também vão aprender um pouco sobre luta solo e assim por diante. Então eles meio que não aprendem, né, a fazer parte de um corpo de exército maior. Eles acabam não indo para o campo de batalha junto com os outros componentes do exército, sendo que eles também trabalham ali um pouco de luta e tudo mais. Então, quando é necessário, eles sabem se defender muito bem, sendo que a principal função deles é essa, né? De espionagem, furtividade, ir levar mensagens importantes, voltar com outras mensagens, guiar tropas por caminhos que eles não conseguiriam acessar sozinhos e assim por diante. Daí, depois de todo esse treinamento, o Will entende que, na verdade, não se trata nada de feitiçaria negra, né? E sim de muito trabalho duro e muito empenho. Daí, logo no início desse livro daqui, exatamente bem no prólogo, né, na verdade, a gente fica conhecendo o que seria o grande vilão aqui dessa história, que é o Lord Morgareth, o ex-senhor do feudo de Gorlan. E pelo nome do título, né, As Ruínas de Gorlan, a gente entende que Gorlan não mais existe, ele já foi destruído e Morgareth não tem mais um trono. Aí, o que aconteceu? Ele era um lorde muito influente, ele era muito rico, ele tinha muitas posses, e depois do rei, do grande reino de Aralúin, ele era o mais bem, como que eu posso dizer, o mais rico, com mais propriedades e mais influência. Então ele achou que ele deveria governar tudo porque ele se achava superior ao rei. E então foi quando ele tentou usurpar o trono do rei, atacando o castelo de Aralúin. Daí, enfim, acontecem umas certas coisas que eu não posso mencionar porque seria spoiler, sendo que ele acaba sendo derrotado. Daí, o rei, na época, isso acontece 15 anos antes do início desse livro daqui, ele foi expulso, né, do reino ali de Aralúin e ele foi acabar se instalando nas montanhas da chuva e da noite. Aí agora, nos dias de hoje, ele é conhecido como Morgareth, o Lorde das Montanhas da Chuva e da Noite. Enfim, sendo que esses 15 anos que ele se manteve lá preso naquele lugar, né? Ele não estava exatamente preso, ele foi, sei lá, eu esqueci o nome, mas ele foi expulso de Aralúin e ele acabou indo parar lá nas Montanhas da Chuva e da Noite. Esses 15 anos fez com que ele culminasse um ódio muito grande dentro dele por todas as pessoas que derrotaram ele, né? E por algumas coisas a mais que eu não posso mencionar porque seria muito spoiler. Daí ele acabou reunindo um certo exército um pouco mais pesado do que homens, né? Que são uns monstros, né? Umas criaturas fantásticas. De um lado nós temos os Worgals, que são criaturas um pouco diferenciadas. Eles eram seres entroncados e deformados, com feições meio humanas, mas com focinho de bicho e dentes parecidos com um de urso ou de um cachorro grande.
Então a gente tem essa criatura, os Wargles, que vão servir como uma espécie de exército, né, de fronte do Lord Morgareth, e isso vai fazer com que todo um grande alarme gere ali em torno dos feudos, e eles descubram que na verdade Lord Morgareth ele tá em complô não só com os Wargles, mas também com uma outra criatura muito perigosa chamada Cálcara. O Cálcara também é um ser, né, uma criatura, porém um pouco mais inteligente do que os Wargles e muito, muito perigosas. Em contrapartida, não só os Wargles, mas também os Cálcaras estão ajudando Morgareth, mas aí também nós acabamos descobrindo que existem ali a possibilidade dele também estar criando vínculos com os escandinavos. Então, a gente acaba entendendo que Rangers ele pode sim se passar no nosso mundo, porém numa Idade Média, e ali nós temos a presença provavelmente dos escandinavos também, o que já linka uma série com a outra, né? Porque depois de um tempo de Rangers, o John Flanagan ele acabou escrevendo uma série que se chama Brotherhood, que vai falar sobre os escandinavos. E a gente sabe que existem personagens tanto da série Brotherhood quanto Rangers que eles meio que se conhecem, eles vão fazendo parte um da história do outro, e é tudo muito legal, vocês precisam ler isso aqui. Aí, basicamente, a guerra começa aqui nesse livro, sendo que ela não se dá início de fato, né? Rangers é uma série de 12 livros já publicados, na verdade 11 oficiais e uma segunda série que está em andamento agora, que vai contar os desfechos alguns anos após. Então é muito bom, o que eu posso falar. Rangers é uma das minhas séries favoritas da vida, ela tem um lugarzinho especial no meu coração, é um afago na alma. E, enfim, isso aqui é muito bom, é um entretenimento de qualidade, gente. Por mais que seja um livro infanto-juvenil, ele tem uma história muito boa, ele tem uma narrativa bem suave, bem tranquila, e tudo aqui é de se apaixonar, sabe? Existem umas tiradas bem cômicas, confesso, existem umas também que são meio, ok, isso talvez não aconteceria num cenário verdadeiro, mas quem se importa? Então é isso, eu tô bem contente em poder trazer a resenha, o book talk desse livro daqui pra vocês, que eu tenho adiado há tanto tempo. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu pretendo trazer uma resenha dessa daqui provavelmente a cada 1 mês ou 2 meses, então até completar toda a série. Então eu espero que vocês tenham gostado, não esqueça de dar um joinha, comenta aqui embaixo o que você achou, tá bom? Ativa aí o barangudango do canal pra você receber as próximas atualizações, e fiquem atentos porque tá rolando aí o projeto de leitura conjunta do Senhor dos Anéis, tá? Então me acompanha lá nas redes sociais pra você ficar por dentro, e um beijo pra todo mundo, até mais.